Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, bom dia ainda, 11 horas e 59 minutos, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento os convidados dessa edição do Gente que Fala de hoje, todos presentes. Aqui à minha esquerda você vê a Célia Parnes, ela é secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Secretária Célia, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito contente de estar aqui hoje com vocês todos aqui. Uma honra recebê-la. Também conosco você vê aqui à minha esquerda, Marcos Calazans, jornalista, radialista. Seja bem-vindo ao Gente que Fala, Calazans. Obrigado, Mauro, é um prazer enorme sempre voltar a essa casa que eu adoro tanto. Obrigadão. Obrigado, é uma honra. Pulando aqui para a minha direita, Leonardo Tavares Siqueira, advogado, presidente do Ampliar. O Ampliar é o programa social do Secov, o Sindicato da Habitação. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. E fechando a nossa bancada, Fabrício Cobra Arbex, subprefeito de Vila Mariana. Seja bem-vindo, subprefeito. Obrigado pelo convite, Mauro. É uma honra recebê-lo. Gente, vamos lá ao nosso primeiro tema. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo lançou recentemente o projeto Comunidade, que desenvolve ações em coprodução, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, e também comunidades para realizar ações sociais. São 62 ações voltadas para as áreas de saúde, educação, desenvolvimento, justiça e assistência social, habitação, infraestrutura e meio ambiente, cultura, esportes e lazer, e emprego e empreendedorismo. Secretária Célia, como é que surge o projeto Comunidade? Surge a partir de quais necessidades? Bom, Mauro, ele surge realmente a partir do episódio que nós tivemos dramático no final do ano, mas sempre pensando todas as questões relacionadas às comunidades que nós temos aqui no município de São Paulo. Então, você mesmo abordou, são vários eixos, é um programa intersecretarial, estão todos os secretários envolvidos pessoalmente, não só estaduais, como também municipais, buscando escutar o que essa comunidade tem de demandas. E entender quais são as particularidades de uma comunidade, no caso deste piloto, nós estamos falando de Paraisópolis e Heliópolis, entender quais são as particularidades, todos os temas que envolvem questões de cultura, questões de segurança pública, questões de educação, uma demanda grande das mulheres ali, todos os secretários têm ido à comunidade, conversado com os principais líderes comunitários e levantado as demandas e procurado operar o quanto antes essas melhorias nessas duas comunidades, inicialmente Paraisópolis e Heliópolis. E algumas coisas já estão acontecendo em termos práticos, quer dizer, esse programa começou em 20 de dezembro, governador João Dória fez diversas escutas com as famílias, inicialmente com as famílias das vítimas, e sempre com líderes comunitários presentes. Você se refere àquele episódio de Paraisópolis com a Polícia Militar? Isso, sim. Aquele episódio que houve no final do ano, em torno dos temas dos bailes, do pancadão e tudo isso, e foi o fator disparador do início deste programa, mas sempre houve a intenção de olharmos todas as questões relacionadas às comunidades, porque há muito que se fazer e há muito que se melhorar. No caso específico, por exemplo, de Paraisópolis, uma outra demanda, eu falei um pouco das questões da educação, uma outra demanda importante dessa comunidade é em relação ao córrego do Antonico ali, que passa pela comunidade, que causa sempre questões relacionadas à saúde, moradia precária. Então, estamos trabalhando firme com isso, indo sempre
associações de moradores das comunidades, fazendo esse levantamento, e muitas ações já se iniciaram, como, por exemplo, já temos um posto de atendimento do Banco do Povo, que já pode fornecer microcrédito para essas famílias, já temos mutirões de emprego que começaram já agora em janeiro. Estamos buscando fazer já a regularização fundiária de 1.000 imóveis ali, já foi um contrato, um termo assinado pelo secretário da Habitação, Flávio Amari, para darmos início a essas regularizações fundiárias, e já identificados também terrenos para as praças da cidadania, que mais adiante aqui no programa vou falar um pouquinho, mas que é uma iniciativa do Fundo Social da primeira-dama Bia Dória, buscando também capacitação profissional, empregabilidade, então, procurando dar tudo que há de ferramentas, de forças que o Estado possa fornecer. Tudo isso associado e linkado com o município. Então, também todos os secretários municipais atuando conjuntamente. Então, os pares estão atuando conjuntamente nas pastas, realmente fazendo um trabalho robusto, de muita intenção e de muito resultado rapidamente. Tudo parece ser prioritário, né? Dá para definir aquilo que é a demanda principal, o que essas populações mais desejam? Mauro, eu tenho ido relativamente bastante, ou eu ou a minha equipe, para as comunidades, e o que a gente acaba escutando, porque as mulheres vêm falar conosco, vêm falar comigo, elas falam bastante de vagas em escolas mais próximas de sua casa, claro, porque elas trabalham. Creche, provavelmente. Creches e vagas em escolas, os dois. E o secretário Rocieli Soares tem feito um excelente trabalho de busca de terreno para ampliação dessas vagas nas escolas, também da ampliação do turno, para que mais alunos tenham possibilidades já no equipamento que temos. Essa é a principal demanda, é o que a gente escuta muito das mulheres. E também, como eu falei, relacionado à questão ali do córrego do Antunico, no caso de Paraisópolis, que é uma demanda grande e que estamos olhando bastante fortemente junto com o município. O nosso secretário é o Marcos Penido, da Infraestrutura e Meio Ambiente, uma pessoa que é craque nesse tema, e está bastante preocupado com todas as questões, porque aqui a gente tem também a interface com a habitação, tem muitas pessoas ali habitando em torno do córrego. Subprefeito Fabrício, como é que esse trabalho, é um trabalho de secretários, né? Temos o Estado e a Prefeitura, mas como é que isso alcança a sua área lá, o bairro de Vila Mariana? Então, como a secretária Célia falou, é fundamental essa parceria Estado e Prefeitura, né? A gente está falando da cidade de São Paulo, quase 12 milhões de pessoas, é 1/3 da população do Estado, então é importantíssimo essa parceria dos dois. Então, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, atuando em conjunto, através de seus secretários, para atender essas comunidades que existem na cidade de São Paulo, né? A secretária falou das 2 maiores comunidades de São Paulo, que é Heliópolis e Paraisópolis. Na Vila Mariana, a gente tem 3 ou 4 grandes comunidades, a Mauro 1, Mário Cardim e Souza Ramos, são 4 grandes comunidades, não do tamanho de Heliópolis e Paraisópolis, mas que também tem as suas questões. Eu acho que a prefeitura, né, do lado da prefeitura, tem atuado através das secretarias. A questão da regularização fundiária é importantíssima, né? Você não consegue hoje fazer um projeto habitacional para construir, né, atender o déficit habitacional da cidade, que chega a quase 1 milhão de pessoas. Então, regularizar as áreas que já estão ocupadas há muito tempo, através da Coab, através da ação do Estado e da Prefeitura, para que a gente possa ter a regularização nessas áreas. Ali na nossa região, né, a Souza Ramos é uma comunidade que já está bem adiantada, e as demais também estão em caminho. É a prioridade da gestão do prefeito Bruno atender essas regularizações. E outras ações que a Prefeitura, a questão de manutenção, a gente vai falar um pouco aqui de zeladoria, né, nesses entornos. A Prefeitura lançou um programa que é o Tô Legal, né, um programa que olha para aquele comércio de rua, né, aquele comércio que quem mora em São Paulo sabe que existe há décadas, e ele nunca foi olhado pelo poder público. Então a Prefeitura lançou no ano passado, o prefeito Bruno, esse programa Tô Legal, em que dá oportunidade de trabalho para as pessoas que trabalham na rua, né, regularizando, se identificando, recolhendo uma taxa para a Prefeitura, porque a grande questão das comunidades é oportunidade. Então o poder público tem que facilitar essas oportunidades, como a secretária falou, é uma ação de várias secretarias envolvidas, questões para poder gerar oportunidades de emprego, e a Prefeitura tem trabalhado do lado dela, nessa questão habitacional, na questão de zeladoria, e dando essa oportunidade de regularizar esse comércio
que muitas pessoas moram nas comunidades e acabava ficando numa ilegalidade na cidade de São Paulo. Leonardo, sua avaliação sobre essas ações, você que está à frente de um trabalho já há um longo tempo, que qualifica jovens para o mercado de trabalho, e um trabalho ligado ao Secov, que é o Sindicato da Habitação, e a gente está falando também de problema do problema da habitação em São Paulo. Ai, não sei nem se eu posso falar o que eu penso de verdade. né, rapaz? Então fala o que você não pensa. Assim, algumas coisas eu acho importante mesmo, por exemplo, a regularização fundiária. As pessoas vivem em submoradias, né? Mas eu acho que a questão não passa por regulamentação, passa mais por desregulamentação mesmo. Você veja, e eu estou falando de habitação, mas eu vou falar de educação porque é o que eu mais mexo ali. Há 20 e poucos anos, ou seja, quase 2 gerações aí, que o brasileiro é o último em todos os exames educacionais aí. Saiu ano passado, final do ano passado. E não porque não tem recurso. Os recursos são gastos. Então, assim, não sei se este é um assunto estatal. Ele pode ser um assunto de governo, um assunto da comunidade, mas não sei se ele deve estar na mão do Estado. O resultado já está aí. O dinheiro foi gasto e as pessoas continuam sem educação, sem cultura nenhuma. Então, eu não sei. O que eu penso é que, enquanto não houver uma desregulamentação mesmo, uma tirada do Estado em cima das pessoas, nada resolve muito. A gente estava falando aqui, nós fomos conversar com o Flávio há um tempo atrás, e um professor da FAP apresentou um estudo. Ele fez um estudo no começo dos anos 2000, e depois voltou na comunidade tempos depois. A comunidade se verticalizou ali, sozinha. O que você percebe ali? As pessoas foram marginalizadas, então assim, elas são proibidas de morar no centro da cidade, porque nós vamos comentar aqui, eu vi aqui que nós vamos comentar quantas partidas e tal, que você faz elevar o preço dos imóveis. Então as pessoas são obrigadas a morar na favela. Chegando lá, o poder público não está lá. Aí elas mesmo se desenvolvem. Então elas verticalizaram, os aluguéis lá são em média 1,5%, 2% de rendimento do valor do imóvel, como em contrapartida quem está aqui no centro, que tem o Estado em cima, é 0,35, meio. Então assim, enquanto não passar por essa desregulamentação, essa tirada do Estado de cima do povo, não vejo muito. Mas explica um pouquinho o que é essa desregulamentação, porque a secretária falou aqui das ações das pessoas que precisam ter oportunidade hoje. Exato. Você fala de educação, a gente está falando de uma geração futura. Você acabou de me falar. E aquela pessoa que tem 40 anos, 45 anos e não tem oportunidade, o que você faz? Olha, você por tira exemplo, o Estado? Não deu para entender o que é tirar o Estado de uma pessoa que não tem oportunidade. Olha só. Não, dá exemplos práticos para a gente poder entender. Prático. A pessoa vai comprar um imóvel hoje. Microfone, Leonardo. A pessoa vai comprar um imóvel hoje, 55% em média, porque vai depender do imposto estadual. Não, mas a gente está falando da comunidade, a pessoa que mora na comunidade. Mas e não tem oportunidade de emprego. Isso serve para tudo. Ela nem vai comprar imóvel. Estou falando o que é tirar o Estado de cima do projeto que a secretária colocou aqui. Só para a gente conseguir entender um pouco. Eu volto a falar, toda vez é a mesma coisa. A hora que ela compra o feijão dela e 50% do feijão é imposto, ou seja, o preço do feijão duplicou, é o Estado em cima dela. A hora que ela comprou o arroz, o cabeleireiro, é o Estado em cima dela. E aí não sobra dinheiro no bolso para ela pagar um liceu para ela estudar, como era no passado. Eu lembro, eu estava lendo esses dias o Gustavo Corsão, o pai morreu e ele foi dar aula. E ele ensinava as pessoas, e as pessoas eram educadas ao lado dele. Não precisava do Estado. Ele recebia uma contrapartida, porque eu tinha dinheiro no bolso do cidadão, e ele estudava. Mas para ter dinheiro ele precisa ter emprego. Exato. Agora, o Secov, por exemplo, ele capacita jovens ali para o mercado de trabalho. Eles vão lá, o curso mais longo é 2 meses e meio, geralmente é 1 mês, eles já são empregados, todos. Seria um exagero, mas uma porcentagem muito grande são empregados. Os particulares resolveram
da educação. Então, assim, eu fico muito receoso. Eu sei que eu estou na frente da secretária, na frente do... Você fica à vontade para colocar a sua Mas posição, sem dúvida. Eu só fico em dúvida quando você coloca, e Mauro, me permita... Lógico. Eu sempre trabalhei no terceiro setor, né? Minha vida inteira, fiz minha vida inteira no terceiro setor, e como você, em capacitação de jovens. Então, a gente tem essa trajetória em comum. E eu não acho que seja mutuamente excludente, não. Eu acho que não são estruturas mutuamente excludentes, pelo contrário, são estruturas que se complementam e que dão uma regra, uma solidez para um sistema que tem que envolver o Estado, o terceiro setor. O primeiro, o segundo e o terceiro setor acontecem de forma bastante fluida, como deve ser. Assim, sim, mas você já falou a questão da Sicoob. Uma coisa é o poder público trabalhar para tirar a ineficiência onde não é necessário. Então, tanto o governador como o prefeito têm fechado estatais que são ineficientes. Claramente, o governador fechou várias. O prefeito Bruno agora passou o estádio, que consumia um dinheiro grande da população. Agora, a questão social, o poder público tem que estar presente para reduzir a desigualdade social. Não tem como o poder público não estar presente. Ele tem que não estar onde ele é ineficiente, onde ele gasta, e é o que essa gestão, tanto do governo do estado como da prefeitura, tem feito. Dentro dos trâmites legais, tem que passar pela Câmara dos Vereadores, pela Assembleia, e isso tem sido feito, é uma diretriz dos dois, tanto do governador como do prefeito. Agora, para atuar hoje, para diminuir a desigualdade social, que é gigantesca no nosso país, o poder público tem que estar presente. Não tem como o poder público não estar. Ele, pelo contrário, ele tem que estar mais presente nessa redução de desigualdade e menos na economia. Eu vou dizer, no frigir dos ovos, Mauro, para mim chegam os analfabetos lá, assim, muitos, infelizmente, estudados, terceiro ano, para entrar na faculdade. Assim, a prática é essa, assim, pode me dizer que tem que ter, tem que não ter, mas o que chega para mim lá, infelizmente, é uma pessoa mal formada do ponto de vista educacional. Estou falando nem do ponto de vista cultural, de ensino mesmo. O cara não sabe, quase que não sabe ler. Então, a hora que me fala, não, nós vamos continuar fazendo, eu não vejo uma solução através do Estado, ou muito através do... Eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, mas perguntaram a minha opinião. Eu não vejo. O secretário acabou de falar, nós vamos regularizar os comércios irregulares e tal. A primeira coisa que ele falou, nós vamos cobrar uma taxinha. Então, assim, é sempre a taxinha. Hoje, Leonardo, o comércio de rua ele existe. Sim, e ele não era regulamentado. O prefeito Bruno teve a coragem de enfrentar isso e trouxe pro formal pessoas que trabalham há 20, 30 anos na rua de São Paulo que nunca foram olhados pelo poder público. Eles estão lá. Sim. Então, é uma coragem esse programa. É claro que tem locais específicos, tem horário e tem uma contribuição que vem para a prefeitura poder arcar com todo o custo dela de manter a cidade de zeladoria, de todas as outras ações. Então, uma coisa que você falou aí da carga tributária, é uma questão federal, a gente vai discutir uma outra questão. O que a secretária colocou são as ações em conjunto para você ter ações na área sociais, educação, saúde, para você diminuir a desigualdade e dar oportunidade para quem está nas grandes comunidades de São Paulo, que são milhões de pessoas que vivem nessa situação. Sim, o que eu quero dizer assim, isso talvez o Estado ele possa ser indutor é uma palavra muito forte, mas ele possa não atrapalhar muito. É isso que eu penso. Por exemplo, a regularização fundiária. Olha, você pode liberar, porque e o senhor acabou de falar que ele não tem a capacidade de gerar todas as casas, e não tem mesmo. A gente sabe que não tem, porque não tem dinheiro. Por que então não facilitar para que as pessoas construam ali? Né? Outros que tenham capacidade para isso. E o que a gente vê no final é que quem pode fazer isso sempre tem uma barreira, sabe? Calazans, seu entendimento. O bicho tá revoltado, hein, velho? Um pouco. Um pouco, mas não. O que eu entendo o que ele está dizendo é difícil mesmo. Você vê muitos jovens que estão entrando na universidade e não sabem interpretar 2 linhas de texto. É muito triste. Isso é verdade, é um fato, ninguém pode negar. Agora, eu acho que não tem muito a ver com o assunto que nós estamos discutindo. Eu acho ótima essa entrada da prefeitura nesse projeto. Acho que o que o Leonardo está querendo dizer assim, é a grande dificuldade que o poder público tem para mostrar a eficiência. Aí quando há um esforço, aí talvez as pessoas desacreditem, mas o trabalho tem que ser feito, o trabalho tem que ser realizado. Eu lembro uma vez fazendo o programa... Se o Estado não atua, a gente reclama que não atua. Se o Estado, enfim, tem que atuar, tem que fazer. Eu lembro uma vez fazendo um programa junto com o Serra,
E nós estávamos discutindo essa história da educação e da educação pública. Eu estudei no Caetano de Campos. Era um colégio, rapaz, que era um problema entrar lá. E naquele tempo, você também é do meu, deve ser mais ou menos. Naquele tempo, o vagabundo ia para o colégio particular. Não era isso? Os colégios públicos maravilhosos. O próprio governador fala sempre que estudou no Colégio Marina Sintra, tem muito orgulho de um colégio espetacular. E o Serra disse, na época, se comprometeu no ar, que ia fazer um projeto interno lá para que o Caetano voltasse a ser escola pública e modelo para que isso funcionasse no estado, na cidade toda. Isso não aconteceu, ficou no blá, 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 e não aconteceu. Então, o que eu acho que falta é coragem. Coragem para o governo assumir coisas que são óbvias. Eu não estou falando nenhuma barbaridade aqui. Agora, esse projeto da secretária é muito bom, porque era aí que o PT entrava. Porque sempre foi largado. Essa gente sempre foi largada. E o PT assumia isso tudo e virou o que virou. Isso eu acho muito bom, eu sei que é experimental, porque fatalmente isso vai dar muito certo e vai espalhar pela cidade toda, pelo estado Existe todo. um resultado a curto prazo que se espera, secretária, em termos de uma avaliação desse público mesmo, de que as coisas estão no caminho certo. E aí, aqui aproveito então e acho que posso até responder. E tem um desafio, me lembro sempre de uma frase do governador Serra, ele sempre dizia, administrar e eleger prioridades, e a grande dificuldade é eleger prioridades, porque parece tudo prioritário. Né? Sem dúvida, mas acho que aqui, primeiro, acho que existe uma dificuldade, como você falou em métricas, mover o ponteiro num estado deste tamanho, num município deste tamanho, com tantas dificuldades, mover esse ponteiro não é uma coisa trivial e que muitas vezes leva a algumas gestões. Mas, voltando só ao tema da educação, que acho que preponderou aqui na nossa... porque está no... Sim, acho positivo pontos que a gente possa falar. A Secretaria da Educação reformulou completamente toda a base aqui do currículo do Estado, pensando muito na questão da vida profissional desse jovem. Então, ele implantou aqui, o secretário Rossielli, o Inova Educação, que é todo um método, todo um sistema que pensa no jovem em seu projeto de vida. Então, a disciplina projeto de vida passa a fazer parte do currículo dele. Então, o que acontece é que o jovem começa a programar o que será da vida e em função desse plano dele de profissional, ele começa a ser orientado. E nós, juntamente com a Secretaria da Educação, estamos com um programa que chama-se Prospera, que é um programa que apoia, inclusive financeiramente, esse jovem em seu projeto de vida. Então, agora, é todo um sistema em torno desse jovem que seria envolve como escola recurso... profissionalizante? Seria mais ou menos isso? Não, ele mesmo faz o desenho do seu projeto de vida, ele mesmo, no caso do programa Prospera, que é um programa novo do governo do estado, ele elege um tutor que, vamos dizer, é um ídolo dele. E nós não estamos falando aqui das formações tradicionais, nós estamos falando de programação de computadores ou assistente administrativo, ou uma série de funções que a gente vê nos cursos de capacitação. Ele pode muito bem querer ser um skatista profissional, como existem nos Estados Unidos tantos famosos, ou mestre capoeirista, não importa o que ele queira ser em termos de profissão, nós vamos ajudá-lo a ser o melhor profissional que ele queira ser, como projeto de vida. Então, tem uma série de mudanças importantes que eu gosto de porque essa cultura aqui. bacharelesca, ela é meio estranha. Não, vamos formar advogado, e você vai conversar com o jovem, ele quer fazer outra coisa. É que o Leonardo colocou, a indignação, eu sou advogado de formação. Nossa, agora, o que a gente está falando são programas coitado. Sociais que atendem a diminuir a desigualdade. Lá na Vila Mariana, a gente teve, por exemplo, uma experiência com vendedores de milho e pipoca de rua. Faz parte da nossa cultura. Quem nunca comeu um milho e uma pipoca na rua? E o que a gente conseguiu fazer com o programa Tô Legal? Regularizar eles. No mês de dezembro, por exemplo, a árvore do Ibirapuera, de Natal, fica lá o mês inteiro, as pessoas vão visitar. Aquilo lá virou uma atração turística da cidade. E eles trabalhavam lá, só que eles não eram regulares, e aquele corre-corre, fiscalização. O que a gente fez agora, esse ano? Com o Tô Legal, a gente regularizou eles. Eles trabalharam oficialmente na árvore, agradeceram, são pessoas que mal conseguem escrever o nome, não, são dignos, porque estão há 20 anos trabalhando nisso, são trabalhadores, formaram a família, muitos deles tinham orgulho de dizer que formou um filho em contabilidade, né? Eles não tiveram essa oportunidade.
Então, o poder público tem que olhar para essas pessoas que estão numa faixa de idade que já não tem mais como recuperar a parte educacional, porque já tem 40, 50 anos, mas que tem todo o direito de trabalhar. Sim. E a gente, através do programa Tô Legal, regularizou, tinham mais de 150 na área trabalhando, de forma digna, né, como trabalhadores, e tiveram a satisfação de fazer, olha, pelo primeiro ano a gente está tendo tranquilidade, não precisa sair correndo. Exato. Numa área que não conflita com o comércio regular, porque ali você não tem restaurante, você não tem bar, quer dizer, você não está atrapalhando um comércio formal também. Bom, E com cuidado, né, Fabrício? Com Para não cuidado. fazer o que a Erundina fez, né? Lotou a Virou cidade, camelô, parecia uma né? Addis Abeba. Vamos seguindo aqui com o próximo tema, pessoal. Agora, em 2020, a Secretaria Municipal das Subprefeituras terá um orçamento de pouco mais de R$1 bilhão. A ampliação dos recursos reflete uma das prioridades da atual administração municipal, que é a área de zeladoria urbana. O valor será destinado à manutenção de praças, canteiros e áreas verdes, requalificação de espaços públicos, pavimentação e recapeamento de vias, operação tapa-buraco, fiscalização do comércio ilegal, além de outros itens. Subprefeito Fabrício, vamos aqui de zeladoria de pessoas, agora a zeladoria do espaço onde as pessoas vivem, e que é um grande desafio para a cidade de São Paulo, tudo isso aqui que eu acabei de elencar. Sem dúvida, e a gente falou de coragem aqui, o prefeito Bruno teve coragem de aumentar o orçamento da zeladoria da cidade, triplicou esse ano de 2019 e aumentou mais a previsão para 2020. A cidade, quando o governador João Dória assumiu a prefeitura, encontrou uma cidade com um rombo de 7 bilhões de orçamento, então foram os 2 primeiros anos para ajustar a casa, e a partir de 2019 esse resultado começou a ser visto, né? Pelo menos, eu entrei na prefeitura em janeiro do ano passado, a gente foi contratando no decorrer de 2019 várias equipes que há anos já não tinha na prefeitura. Então esse aumento de recursos ele é fundamental, por exemplo, equipes de galeria, equipes de logradouro para recuperar aquelas tampas de bueiro, equipes de poda de árvore, que é uma das grandes demandas da cidade. Mas o problema era dinheiro nos anos anteriores? Sem dúvida, a gente herdou uma gestão que deixou um rombo de 7 bilhões na prefeitura, né? A gestão anterior, do PT, e aí o governador João Dória assumiu, começou a arrumar a casa, as equipes de zeladoria começaram a ser estruturadas, e em 2019, agora já com o Bruno, a gente conseguiu ter muitas equipes, né? Mas ainda tem lugares que precisa melhorar a poda, melhorar o tapa-buraco, né? O estoque era muito grande, né? E a gente vem diminuindo mês a mês. Esse trabalho tem sido feito, por exemplo, o córrego do Ipiranga, que é aqui de Ricardo Jafé, fazia anos que não tinha uma equipe de limpeza daquele córrego. O mato estava parecendo uma árvore já, né? Então, faz 7 meses que a equipe está trabalhando lá, limpando todo o córrego. Isso ajuda a não ter problema de inundação. A zeladoria ela tem uma ação preventiva importante na época de chuvas. Porque quando você tem uma cidade mais limpa, os bueiros limpos, poda de árvore, você tem menos problemas com a chuva. Então, choveu muito agora no final do ano, né? Vai chover até fevereiro bastante, a previsão de muita chuva, mas com a cidade mais limpa, você tem menos problemas e você mantém a zeladoria melhor da cidade. Mas a demanda ela é diária, o buraco abre, a árvore precisa ser podada, a gente tem a questão com a Enel, todas as árvores que estão na fiação elétrica, a prefeitura não pode colocar a mão enquanto a Enel não for fazer essa poda, porque já morreu o funcionário, inclusive, manuseando a questão. Então, muitas vezes o munícipe reclama, mas ali não é uma responsabilidade da prefeitura, é da Enel, que é uma empresa com regulação federal. Então, você vê também essa complexidade que a secretária estava falando da gestão pública. Então, a gente, por exemplo, tem uma Sabesp, uma Comgás, que mexem nas ruas de São Paulo, e elas são empresas estaduais. E a prefeitura é municipal, a Enel ela é federal. Então, você precisa organizar. O Estado e o município lançou, o mês passado, um sistema que organiza as ações conjuntas de todos esses entes para que a gente tenha uma cidade melhor. Melhorou muito, né? Eu vejo isso pessoalmente, eu entrei lá, tinham poucas equipes. No ano de 2019, esse 1 bilhão a mais fez com que contratasse logradouro, mais equipes de poda, mais equipes de corte de grama, limpeza de córrego. O estoque era muito alto, a gente tem diminuído mês a mês, e com certeza no decorrer de 2020 Qual que é vai a melhorar sensação, mais. subprefeito, em relação ao lixo? É aquela impressão de enxugar gelo? Porque A gente tem a questão da educação, o brasileiro, a questão infelizmente, cultural, realmente. por exemplo, a gente tinha 4 mil pontos de descartes de lixo irregular na cidade de São Paulo quando essa gestão assumiu. Hoje está perto de 2 mil, que são aqueles locais que as pessoas largam aquele entulho.
né? Absurdo, Seja isso. com empresa de caçamba, às vezes o carroceiro, a pessoa ali quer se livrar de um lixo, vai e paga o carroceiro larga na esquina seguinte. Não, o município A responsabilidade comum, é do município. o município comum mesmo. Ele pega o lixo dele, coloca a sacolinha na porta da casa, e a partir de agora o problema não é mais comigo, né? Um sofá, As porcelana de privado. Você tem o ações de ecoponto, conscientização são importantes. são vários ecopontos espalhados na cidade que você pode gratuitamente descartar o entulho. Você tem o catabagulho, que a própria prefeitura passa para recolher grandes. Você entrar no site da Anlurb e saber o dia que passa no seu bairro. Você quer tirar um sofá da sua casa, ele vai ter um dia certo para ser recolhido. Eu fiz o questionamento se nos anos anteriores não houve dinheiro, porque é aquela pergunta que o município sempre faz. Por que ações bonitas, né, de pavimentação, recapeamento, poda, enfim, tudo isso deixa a cidade muito mais bonita. Por que isso acontece de forma mais visível no último ano de uma gestão? O resultado é lógico, né? E o próprio prefeito explicou isso ontem num programa de televisão. Sim. Recebemos a cidade com um déficit de 7 bilhões, obviamente não tinha dinheiro para colocar em muitas questões. Você tinha obras paradas, por exemplo, a prefeitura está retomando obras de UPAs, que foram iniciadas na gestão anterior do Haddad e paradas pela própria gestão. E conseguiu agora um financiamento, essas obras estão sendo reiniciadas agora. São mais de 7 ou 12 UPAs, equipamentos médicos. Com a arrumação da casa, o dinheiro começou a vir. Em 2019, nós já tivemos o triplo de recursos. Essas equipes foram contratadas. Então a cidade está tendo muito mais presença. Você visualmente vê na cidade de São Paulo os caminhões pelas vias públicas. E no ano de 2020, com toda essa economia que foi feita nos anos anteriores de corte de gastos supérfluos, o prefeito está conseguindo agora colocar mais recursos na zeladoria, que é, sem dúvida, uma das prioridades da gestão dele. Mas, Mauro, desculpa interromper, mas você fez essa pergunta e eu tenho visto o quão longo é o processo no caso do Novo Rio Pinheiros, o programa do Novo Rio Pinheiros e da despoluição do Tietê. Estou fazendo esse link porque você falou do lixo. E o lixo é o grande problema que nós temos, que gera esse impacto que nós temos hoje nos rios Pinheiro e Tietê, aqui Sim. no nosso município. Essas coisas levam anos. Passa por esse processo de educar as pessoas que fazem o descarte dos seus resíduos sólidos em qualquer lugar, e isso... Quando chove muito, além de gerar as enchentes, leva um mundo de lixo para o Pinheiros e para o Tietê. Então, todos os afluentes estão sendo sobrecarregados com lixo. Isso vai gerando um excesso de lixo ali no leito do rio absurdo. E eu tenho visto o quanto leva para fazer esse processo. Quer dizer, esse programa do Novo Rio Pinheiros, a despoluição do Pinheiros e do Tietê, vai realmente ficar pronto em 2022, isso se corrermos muito, e temos corrido muito, e cuidando dos afluentes, que todos passam também, muitos por comunidades, que as pessoas também não têm essa questão do lixo muito bem organizada. Então, as coisas realmente levam tem um anos. Problema social, que a gente não tem como fechar os olhos para isso. Quem vive do lixo, né, e passam pelas ruas abrindo sacos de lixo e verificando os materiais que podem ser levados, né, e deixando o restante. Então, é um trabalho difícil. Né? Calazans. Eu acho a zeladoria uma área primordial em qualquer prefeitura, principalmente numa prefeitura como na cidade de São Paulo, para dar para o munícipe a ideia de que está numa casa bacana, numa casa limpa, organizada. E ninguém dá bola para essa que é a verdade. A cidade toda tá em obras. Isso é um fato, coincidentemente, nesse ano. Mas está em obras. A cidade inteirinha. O que me chama a atenção é o tapa-buracos. Rapaz, a cidade parece uma cena de carro, parece que você está num rally. É impressionante. Eu não sei por quê. Você não chama, a prefeitura não chama uma empreiteira da China, né, do Japão. Porque aqui você vê que não tem jeito, rapaz. Não tem jeito. Os caras fazem tudo de tinta. Perto de casa mesmo, tinha um monte de buracos. Aí taparam agora, rapidamente. Mas é uma coisa impressionante. Parece que você está Mas quando recapeia, no dia seguinte, semana seguinte, vem a Congás e fura de novo. Não, isso acontece de vez em quando, mas o fato é que estão tapando tudo mesmo. É um fato, estão mesmo, estão trabalhando. Mas não sei se resolve, porque é muito ruim. O Calazans, a questão do tapa-buraco,
Óbvio que o ideal é o recap, né? Isso a própria prefeitura sabe que o ideal é recapear, mas você não tem recurso para recapear todas as ruas de São Paulo. O prefeito destinou recurso no passado, esse ano de novo para uma nova leva de recaps. Enquanto isso, você tem que tapar os buracos. Sim, Né? claro. Você não pode deixar os buracos. Eu fui acompanhar as equipes, que às vezes a gente, como munícipe, olha, fala, pô, mas tapou aqui, na semana seguinte já vai abrir. E eu acompanhei na rua as equipes, né? E eles mostram que quando abre um buraco, você consegue ver no asfalto Onde vai abrir de novo. aonde vai abrir. Ele já vê, ó, aqui, daqui. Por quê? Porque é uma deterioração do asfalto que já é antigo. Então o recap, ele é o ideal, mas ele não consegue ser feito na cidade inteira. Então a própria Sabesp agora assinou um termo com a Secretaria das Subprefeituras, né, até porque precisa sempre estar abrindo para fazer as suas obras, que a Sabesp vai fazer o maior plano de recap dessa parceria, cumprindo uma contrapartida de quem abre muito o buraco para poder fazer as suas obras. Vamos seguir, gente. Próximo tema. O Ampliar, Programa Social do Secov São Paulo, que é o Sindicato da Habitação, está prestes a comemorar 30 anos de existência. O programa foi lançado em 1990, a partir da preocupação com a falta de oportunidade e qualificação dos jovens, e passou a oferecer uma série de cursos profissionalizantes, criando condições de crescimento pessoal, empregabilidade e geração de renda aos alunos. Leonardo, quantas pessoas já foram beneficiadas pelo programa nesses quase 30 anos? Esses quase 30 anos foram 56 mil alunos, 77 mil certificados. A gente tinha 2 unidades. Isso porque teve aluno que teve mais de um certificado. Porque às vezes ele faz mais de um. E assim, por exemplo, nós temos um curso de auxiliar de cabeleireiro. Então ele faz um curso. Aí não adianta ser só auxiliar, ele quer só fazer a unha, né? Então ele faz o curso completo, ele faz mais de um. Nós tínhamos 2 unidades, por N razões, agora nós estamos só com uma, mas hoje a gente atende 1.500 pessoas, jovens, 1.500 Qual jovens curso mais procurado? O mais procurado é voltado à beleza, porque é o mais fácil, eles já são empregados, e às vezes nem empregados, eles mesmos são os donos dos negócios. O empreendedorismo nessa área do bem-estar é o que manda agora. E o auxiliar administrativo, são os 2 que mais tem, a área da beleza e o auxiliar administrativo. Depois nós temos vários outros, mas o que eu vejo na beleza é o mais fácil deles se empregarem, porque você corta o cabelo por qualquer R$5, R$10, a ideia não é formar um profissional perfeito e acabado, é dar o primeiro empurrão para ele começar a trabalhar. Ele ter o mínimo de habilidade, eu ia falar isso, o mínimo de habilidade para ele começar a trabalhar, porque eles não têm. E aí ele se desenvolve, ou desenvolvendo o próprio negócio, ou trabalhando de empregado para outra pessoa. Mas a ideia ali é dar vamos dizer, um tapa inicial no adolescente. E eu acho que tem 30 anos, acho que tem dado resultado. Está de pé até hoje. Eu só cheguei. Eu não comecei desde o início, é óbvio, eu sou bem jovem, mas desde que eu comecei lá, o negócio está. Por conta da tecnologia, Leonardo, talvez em 20 anos, nem 30, né? Porque o Ampliar tem 30, mas talvez em 20 anos a gente avançou. Acho que, muito mais do que avançamos nos 100 anos anteriores, né? Então, muita coisa mudou por conta da tecnologia. E nessa mudança, como é que o Ampliar foi se adequando para atender o que o mercado está pedindo? É que nós temos, para saber o que fazer, nós temos 2 pontos, né? O próprio aluno, que ele vai percebendo onde ele gostaria de trabalhar, ele vai vendo, e as empresas. E hoje realmente tem uma demanda muito grande voltado para a área de tecnologia. E nós temos cursos básicos de informática, essas coisas, mas avançar muito é difícil, porque por falta de capacitação educacional mesmo, eles não conseguem acompanhar determinadas coisas. A gente tinha, por exemplo, um curso de web design. Era muito avançado para o que eles conseguiam compreender. Então, não temos que mesclar. Ela ajuda, mas nós temos que ver o material que a gente mexe, né? As pessoas que estão ali, de onde elas vieram, o que elas têm de bagagem, às vezes a gente não consegue avançar muito. Mas, sem dúvida, a tecnologia ajuda, inclusive, para a gente propagandear os nossos serviços. Por conta do déficit da educação de base, né? Como é que o Estado tem olhado para isso, secretário? Essa questão da falta de base para poder, lá naquele ponto de se profissionalizar, ter um mínimo ali para dar um empurrão. Então, tem olhado de uma maneira bem interessante, inclusive associando uma capacitação social emocional.
que eu acho que isso também, muitas vezes, numa família com muitas vulnerabilidades e muitas dificuldades, esse jovem não tem essa resiliência ou esses limites tendo sido colocados pela família, e lhes falta muitas vezes essa capacitação emocional. Sim. E o Estado tem olhado para essas questões também dentro desse novo modelo do Inova Educação, esse novo modelo da Secretaria de Educação, olhando a formação do jovem como um todo, não só a educação formal e do que tem que compor o currículo, mas olhando suas capacidades socioemocionais, olhando seu projeto de vida e olhando esse jovem para o futuro, inclusive muito nas questões de tecnologia, como você bem lembrou. E a gente acredita muito na questão da tecnologia como um grande impulsionador do jovem e, portanto, de sua família, ele como o pivô de impulsão de sua família, junto com uma transferência de renda que compõe todo o programa Prospera também, como eu já mencionei aqui para vocês, olhando para que o jovem tenha, ao final do ensino médio, uma poupança para investir em seu projeto de vida. Então, nesse processo todo, ele também é capacitado até em questões financeiras, como aplicar seu dinheiro, como fazer um planejamento financeiro para si ou para sua família. Esse programa Prospera é um programa bastante completo, que junto com tudo que está sendo desenhado no novo currículo, junto da Secretaria da Educação, vai realmente transformar a vida do jovem e de sua família. Mauro, a secretária tocou num ponto que é muito importante mesmo. E lá, apesar dos cursos separados, a gente tem cursos que são para todas as turmas, como, por exemplo, educação financeira, um acompanhamento psicológico, porque é familiar, a gente faz a pesquisa familiar para saber como é que é a dinâmica familiar, porque não adianta nada se a dinâmica não funcionar, nós vamos gastar tempo e recurso e não vai adiantar. E uma coisa que a secretária tocou num ponto, e isso é o que mais dói quando acontece, e infelizmente acontece muito. Você pergunta para ele qual é o sonho dele. Uns têm, muitos não sabem nem o que sonhar, porque eles não têm esse arcabouço na cabeça. Isso é muito triste. Fisicamente fica onde o projeto? Fica aqui agora na Paulista com a Brigadeiro. Paulista 2344, no 8º andar. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 8º andar. Esquina com a Paulista, praticamente. E isso, a secretária tocou no ponto, e é impressionante. Quando ele não tem o que sonhar, é de cortar. É mais do que não saber escrever, isso é de cortar o coração. Ele tocou aqui na questão de beleza, porque a Secov está lá na Vila Mariana, né? Tá, na Vila Mariana. Sede, né? Eu falei porque tem até um parklet lá, que a Secov pede para aqueles instrumentos na via pública. Mas tem um projeto ali, Tesourinha, você conhece o projeto que mexe com... No começo a gente trabalhou com exemplo Tesourinha. Na vereador José Diniz, né? Embaixo do viaduto. É um exemplo daquilo que você pode fazer uma ação social e melhorar a questão urbanística, né? Então você ocupa um baixo viaduto com um projeto social. E eu tive a oportunidade de ver pessoas ali, eu vi uma menina chorando na recepção, eu falei, o que aquela menina tá chorando? É porque ela conseguiu aprovar a bolsa, ela tinha ganho a bolsa, ela foi aprovada, e ela tinha acho que 17, 18 anos, e ia aprender a ser uma manicure. Então, realmente é uma oportunidade de emprego, são ações importantes como essa do Ampliar. Posso dar uma sugestão para vocês que estão atuando em governos? Tudo bem, tem que mesmo estender a mão para o jovem, tá? É isso mesmo. Agora, o Estado está esquecendo o da maioridade. Mas não está, não. Não tá, Por que não se põe à disposição cursos, por exemplo, de tecnologia para o velhinho? Então, que não sabe nem mexer no celular, rapaz. Então, vou contar uma boa novidade. Não está não. É um tema que eu tenho, assim, paixão há muitos anos. Sempre trabalhei com longevidade. O governador João Dória está implantando este ano um programa que já chama Longevidade, mas ainda não foi lançado, que é um programa que o Estado já tinha um programa para idosos que era muito mais voltado à sociabilização, criação de vínculos para evitar depressão e questões de saúde. Mas hoje o programa está sendo todo reestudado, com o que há de mais novo no mundo, olhando justamente pessoas com 50 a mais que já precisam ser requalificadas ou ter sua qualificação aprimorada, pensando em inserção produtiva, não necessariamente empreendedorismo, não necessariamente emprego, mas inserção produtiva em amplos olhares, até um voluntariado num equipamento cultural, um apoio à comunidade, vamos dizer, no cuidado às crianças. Então, todas as questões 50 a mais, olhando tecnologia de forma bastante intensa. Na
na minha opinião. A tecnologia até para conectar com os seus netos, Exatamente, seus filhos, senão seus o camarada amigos. fica morto lá, jogado num canto lá. Exatamente. E saiba que na tecnologia, desculpa, Mauro, eu já vou encerrar, na questão de tecnologia para longevidade, o que se usa é o touchscreen, porque não se usa mouse, não se usa o equipamento tradicional que a gente costuma usar, laptop, nada disso, é tudo touchscreen. Então, iPads e equipamentos onde a pessoa toca na tela e com isso ela consegue manejar muito Boa, bem. Está bem muito pensado, bom, está bem muito estruturado, bom. você vai ficar contente de saber. Boa, em Vamos breve. avançar, que tem mais 3 temas aqui, perguntas do público e o tempo está voando. Uma série de projetos urbanísticos para revitalizar áreas de São Paulo estão travados na Câmara Municipal e correm o risco de ficar paralisados devido ao calendário eleitoral. Os planos exigem contrapartidas no mercado imobiliário com potencial de arrecadação bilionária para obras de melhoria urbana. Destaque para os planos Arco Pinheiros, Jurubatuba, Tamanduateí, Leopoldina e Água Branca, que estão presos a comissões da casa, lá na Câmara Municipal, ou então judicializados. Calazan, você está acompanhando isso de perto? Não. Não. Rápido. Eu respondo na lata. Não estou acompanhando. Qual é a diferença entre, acho que são planos de integração, PIUs, né? Planos de integração urbana e as antigas operações urbanas? Eu não estou acompanhando, sinceramente. Não estou. Não sei te dizer o que é que está, por que está, se não está, não sei. Subprefeito, deve andar isso na Câmara Municipal? Não ou são da área da Vila eleitoral? Mariana, mas o que me chama a atenção é a questão de judicialização. A gente precisa ter um freio na judicialização. O Brasil está parando. O direito público precisa ser modernizado, a legislação do direito público, a questão de licitação. Eu, antes da prefeitura, passei no governo do estado junto com o governador Alckmin. Eu lembro da obra do metrô. Entre a empresa quebrar, que estava construindo a linha 4, e a obra ser retomada, 2 anos. Tudo por conta da legislação. Ela é muito burocrática. Então, a gente precisa modernizar e o judiciário não dá para querer governar. O judiciário tem que saber o lugar dele. Né? É importante a fiscalização. Mas também não dá para liberar tudo, né? Fiscaliza, mas não pode parar. Mas não foi eleito. É né? que você, Quem foi eleito é o governador, é o presidente, é que é o você prefeito. fiscaliza e não fiscaliza, né? Você cria uma dificuldade. Você só trava. Você só trava. Você vê, isso aqui eu acho uma coisa absurda. Porque fala, não, a cidade tem que ser baixa, não pode crescer. Eu sempre falo, São Paulo, grosso modo, ela tem diária o dobro da cidade de Nova York. E basicamente o meu número de gente. Então, assim, é por isso que o cara tá morando a 4 horas do trabalho, 3 horas e meia. A minha empregada leva 3 horas e meia para chegar em casa. Isso é cruel. Ela perde 7 horas do dia. Por quê? Porque ela não pode morar no centro. Hoje, com alguns programinhas, ela conseguiu morar no centro, ela leva 10 minutos para chegar em casa. Então, assim, enquanto não se deixar construir... Programinhas do Estado? Não, mas quais são esses programas? Quais são esses programas de desburocratização? São os que facilitam a tributação, então você não só recolhe menos, mas recolhe mais fácil. Você tem menos limitações de gabarito. Então, assim, é o Estado deixando de impor restrições e a pessoa mora ali no centro. Então, assim, enquanto não se deixar construir para que o cara que mora lá longe, no afastado, mora no centro, e isso passa com a verticalização e legislação mais moderna. Vamos andar mais rapidinho aqui, não vou nem ler todo o tema. Secretária, o Bom Prato, programa do governo do estado, é finalista no ranking de competitividade dos estados e o que abrange 10 pilares e 69 indicadores para mensurar o desempenho e os desafios dos estados em diferentes áreas. É a primeira vez que o Bom Prato aparece nesse ranking? Então, é a primeira vez que ele compete aí, né, nesse ranking, mas o Bom Prato é um programa já mais do que premiado pela opinião pública. Esse Bom Prato é sensacional. Tem 20 anos, né? É sensacional. Pela opinião pública, é um programa assim super chancelado e comprovado em todos os quesitos, todos os aspectos. É um programa, Mauro, olha que número interessante. Se nós formos ver todas as refeições que o Bom Prato já serviu nesses 20 anos, daria para ter alimentado um brasileiro. Um brasileiro já teria comido no Bom Prato 240 milhões de refeições servidas. Quanto está hoje o Bom Prato? R$1. Continua R$1. R$1. Há 20 anos, R$1. E o café da manhã, 50 centavos. É sensacional. Sensacional de segurança alimentar. E que não é só de segurança alimentar. Aqui nós estamos falando da dignidade de todo. É um programa aberto. Bom, certamente existem outros programas de outros estados competindo, né? Então, o finalista
Ele ficou um entre os 6 finalistas. Vira uma vitrine, digamos. É sempre muito bom para os profissionais que trabalham nesse programa há tantos anos, os nutricionistas, as equipes que trabalham na Secretaria de Desenvolvimento Social nesse programa, ficam muito contentes e muito felizes de ver um programa assim. Sem dúvida, é muito bom. Premiado. Subsecretário, subprefeito, estou com o subsecretário na cabeça. Vila Mariana receberá 40 blocos de carnaval. Vamos lá, não vou ler tudo aqui para a gente. O carnaval, São Paulo está se consolidando, já é uma realidade. O sucesso do carnaval em São Paulo movimentou ano passado quase 2 bilhões na economia, hotéis lotados. Você falava de carnaval há 10 anos, a cidade ficava vazia, né? E hoje São Paulo virou referência, parece que já é o local mais procurado do Brasil. E aqui na Vila Mariana a gente tem ali o principal local, é o Ibirapuera, ao lado ali na Pedro Alves Cabral. Tem grandes blocos passando e a gente tem trabalhado hoje a cultura que está tocando o carnaval, mas junto com as subprefeituras para organizar bem, que eu acho que também o cidadão precisa ter a cidade. O carnaval é importante, mas na hora seguinte precisa ter a cidade de volta. É isso que a gente tem trabalhado com a limpeza, com a organização, com a segurança, junto com a Polícia Militar e com a GCM, para a gente ter um carnaval cada vez mais organizado, de sucesso, que gere possibilidade aí de emprego. Só da patrocinadora são 12 mil pessoas vão ser cadastradas para poder vender bebidas. Então, já é um sucesso e tende a ser cada vez melhor. Eu falei aqui 40 blocos de carnaval na Vila Mariana, mas são 865 blocos cadastrados em toda a cidade. Números são importantes, dão uma dimensão. Agora, como é que a prefeitura se preocupa, subprefeito, Então, para ter, ao mesmo tempo que tem essa quantidade, trabalhar na qualidade? Sem dúvida, a gente precisa ter a infraestrutura, a cidade tem, São Paulo tem muita infraestrutura de transporte, que a gente precisa devolver a cidade rapidamente, depois limpa e arrumada. Então o bloco vai sair aqui no Ibirapuera, a avenida é fechada de manhã, o bloco sai, 8 horas da noite encerra, vem a limpeza e na hora seguinte as vias estão liberadas, para que a gente tenha a cidade de volta e com sucesso, né? Aqui no Ibirapuera chegou a ter quase 300 mil pessoas nesses maiores blocos aí que passam aqui. E a organização para que os blocos passem, né, enfim, e que as pessoas se divirtam e brinquem, aqueles que gostam de carnaval, mas mantendo a tranquilidade e o direito de ir e vir daqueles que precisam da cidade e que não gostam do carnaval. Sem dúvida, acho que é esse equilíbrio que precisa ser feito e que é o que a prefeitura tem trabalhado. Então teremos aí, de novo, um grande carnaval, mas sempre trabalhando a organização. Perguntas do público, do Gente que Fala. Secretária Célia, Alice de Santana pergunta o que é o programa Longevidade, como irá funcionar. Bem objetivamente, secretária. Bem objetivamente, o programa Longevidade visa essa população 50 a mais, olhando todas as questões de inserção produtiva, de requalificação, recapacitação, inclusive em tecnologia, pensando que é uma população que tem que ser e quer ser produtiva até os 120 anos. Então, um programa inovador do governador João Dória, olhando com muito carinho essa população 50 a mais. Leonardo, André de Vila Prudente pergunta a sua opinião. O plano diretor de São Paulo ainda precisa de ajustes? Claro. Hoje o gabarito é muito baixo. E assim... Explica o que é gabarito. Desculpa. Gabarito é o quanto de altura você pode construir. Então é óbvio, se o espaço é algo limitado na cidade, ele você vai ter que construir para cima. E quando você limita o gabarito, você constrói menos unidades. Então, se tem menos unidades, as unidades custam mais, elas ficam mais caras. E as pessoas que têm menos dinheiro são obrigadas a morar na periferia da cidade, ou seja, mais longe, onde não tem transporte público, onde não tem hospital, onde tem todas as dificuldades da falta de infraestrutura. Então, assim, precisa melhorar muito, acho que essa questão do gabarito, ortogas onerosas, a tributação, mas principalmente hoje, imagino, o gabarito. Hoje você precisa construir mais alto dentro do centro da cidade. Calazans, o Lucas de São Bernardo do Campo está te mordendo aqui. Me mordendo? Ele pergunta se o ministro da Educação não havia garantido que esse seria o melhor Enem de todos os tempos. Pô, mas você vai fazer essa pergunta para mim, Lucas, que ele chama? Lucas. Ô, Lucas, eu não sou muito simpático com esse ministro, cá entre nós. Eu acho esse cara meio doidão, você acha ele meio atrapalhado. Agora, fazer um programa dessa magnitude não é fácil também. Né? Pode ocorrer, irão ocorrer erros. Eu acho que eles estão consertando lá. A impressão que eu tenho.
A Simone de Moema pergunta para o subprefeito Fabrício. É verdade que a prefeitura vem incentivando a criação de hortas urbanas? Como é que funciona? Ela pergunta. Bem objetivamente. Nós temos as ações do CADES. O CADES é o Conselho Municipal. Cada subprefeitura tem a sua. A da Vila Mariana é muito ativa, é uma das mais ativas da cidade. A gente tem hortas urbanas, trabalhando em conjunto com a sociedade civil, que isso que é importante. Poder público, sociedade civil, ações de plantio, a gente fez ali no Largo da Ana Rosa, na Praça Soichiro Honda. Então, é muito importante a sociedade civil estar junto, né? E aqui eu tenho o privilégio da Vila Mariana de ter um CADES que trabalha essas ações de horta comunitária muito, muito forte. E só atendendo a sugestão do Calazans, a gente tem o projeto Bairro Amigo do Idoso, em Vila Clementina, ali na Vila Mariana, junto com a Unifesp e Escola Paulista de Medicina. Vou levar a proposta da inclusão digital como uma das metas. Não, mas o velhinho tá ferrado, velho. Ele não consegue nem mexer na maquininha do banco. Célia, secretária Célia. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se a senhora teria uma estimativa do número de moradores de rua em São Paulo e se esse número é proporcional em todas as outras cidades. Ele deve falar, provavelmente, dos 645 municípios. Sim, não é proporcional, não. Existe sempre uma tendência de que eles se aproximam da capital e venham para a capital. Hoje nós temos um número estimado de 35 mil em toda a Grande São Paulo, estimado, porque não está pronta ainda esse novo censo, será feito agora pela Prefeitura, e não é proporcional em todos os municípios, não. Eles tendem realmente a se direcionar. Além da tendência, tem muito prefeito que manda os caras para cá, né? Tem para passear, vamos passear lá, põe no ônibus e manda. Não, mas é onde você tem mais oportunidade. Assim, tudo bem que eles estão de rua, mas oportunidade nenhuma. Algumas na rua oportunidades, aí, coisa horrorosa. Última pergunta aqui para o subprefeito Fabrício. Carla de Vila Mariana, seu pedaço lá, subprefeito. Ela pergunta se a opinião dos moradores do nosso bairro, ou seja, Vila Mariana, em relação à segurança pública. Qual é a opinião dos moradores do nosso bairro em relação à segurança pública? A subprefeitura tem uma atuação, ela não atua na segurança pública. A gente tem o Conselho Participativo Municipal, que a gente participa, e a gente leva as autoridades. Ela está perguntando a minha opinião, a opinião dela? Qual a opinião dos moradores do nosso bairro em relação à questão de segurança pública é uma questão do Brasil, que tem que ser enfrentada, e tem muito a ver com a questão do emprego. Então, quando a gente está discutindo aqui oportunidade de emprego, é nítido que num momento de mais emprego você tem melhora na segurança. Então, acho que é muito importante o poder público, na minha atuação de subprefeito, trabalhar essas ações, e a segurança, que é uma questão do Estado, está sendo feita pelo governo. Estamos com os melhores índices históricos, né? 6,5 a cada 100 mil, 6,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Melhor índice, assim, historicamente. Subprefeito Fabrício, em 10 segundos, sua despedida. Mauro, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui de volta ao programa Gente que Fala, e agradecer aos ouvintes aí pela participação. Leonardo. Ô Mauro, eu queria agradecer a participação, o convite, obrigado, gostei muito do debate, um abraço a todos os ouvintes. Calazans. É um prazer sempre estar por aqui, adoro a casa, muito obrigado pelo convite, viu, Mauro? Nós que agradecemos. Secretária Célia Paz. Eu agradeço também, fiquei muito à vontade, é a minha primeira participação, temos um amigo em comum, o Cláudio Tucci, que fez essa ponte, então aproveito para deixar um abraço aqui para ele, e fiquei muito à vontade de trazer as novidades aqui do Governo do Estado. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença de todos, uma honra recebê-los em nome da equipe do programa Gente que Falha, gente que fala, né? Gente que falha não, né? Gente que fala. A gente falha também. Eu falho também, né? Então... secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, jornalista e radialista Marcos Calazans, o Leonardo Tavares Siqueira, presidente do Ampliar, e o subprefeito da Vila Mariana, Fabrício Cobra Arbex. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora você fica com a Roseli Camas, programa Integrando aqui na Rádio Trianon. Tchau, obrigado.